Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu quero perguntar o seguinte: por que não devemos chamar o irmão de pastor, e sim de brother, que nem tem o pastor isso ou fulano daquilo? Por que é chamado de brother Eli e não de pastor Eli Soriano? Irmão Ismael, porque isso é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 8. Vamos ler. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O chamado que é parte da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, e entre os apóstolos no primeiro século, ele disse: vós, porém, não queriais ser chamados Rabi. A palavra Rabi é a palavra hebraica, que significa mestre. Por isso, não queriais ser chamados mestre ou Rabi, porque só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ser chamado mestre é proibido por nosso Senhor. O chamado permitido, todos vós sois irmãos. Por isso, os primeiros cristãos chamaram os apóstolos, não apóstolo, não pastor, mas mesmo eles são apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos chamam eles irmão. 2:36 de Atos. Vamos ler. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, falando ao Pedro e os demais apóstolos, eles disseram: que faremos, irmãos? Eles não disseram: que faremos, apóstolos, reverendíssimos, reverendos? Não. Eles chamaram os apóstolos como irmãos. É claro, né? Ele está chamando os apóstolos como irmãos, porque isso é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queriais ser chamados Rabi, porque só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Agora, porque eu não é chamado pastor? Porque o título pastor é só digno ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, este título é digno ao nosso Senhor Jesus Cristo só. 1 Pedro 2, 24, 25. Vamos ler. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Falando aos primeiros cristãos, apóstolo Pedro, eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das nossas almas, que é o pastor e bispo das nossas almas. Em 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes sarados.
Prestar atenção, irmão Ismael. A pessoa que sofreu feridas, sofreu morte para nossos pecados, é digno de ser bispo e pastor das nossas almas. Isso é no Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor. Ele é o nosso bispo. O título bispo, pastor, mestre, pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo só. Vamos ler. 3 de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Falando aos primeiros cristãos, meus irmãos, ele disse, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Por quê? O único mestre que é digno de ser chamado mestre, entre na igreja verdadeira, é nosso Senhor Jesus Cristo. 4 de Judas, vamos ler. Pois há certos homens que se infiltraram, os quais foram ordenados já há muito tempo para a condenação, homens ímpios, mudando a graça de Deus em lascívia e negando nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. É claro, né? Nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. Claro, não precisa mais explicação, irmão Ismael. Cristo é o único mestre, ele é pastor, ele é bispo das nossas almas, ele é sumo sacerdote, ele é apóstolo. 3:1 de Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da confissão cristã. Mas aqui, mesmo que eles clamando que eles são cristãos, eles têm muitos pastores, eles têm muitos mestres. Temos na comunidade dos cristãos verdadeiros, tem único mestre, tem pastor, tem apóstolo, tem bispo. Isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Ismael, mesmo que irmão ele funciona como pastor, porque eu, na realidade, funciona como um pastor do rebanho, mas o título não pode ser tirado ao nosso Senhor Jesus Cristo para colocar a mim. Eu tenho função para funcionar como pastor, como cuidador do rebanho. Mas a honra de ser pastor pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha os apóstolos, né? Mesmo que eles funcionam como apóstolos, mas os primeiros cristãos não chamou eles cada vez que apóstolo, o reverendo apóstolo, reverendo pastor. Eles não fizeram isso, tirando a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a um homem que peca, que comete erro. O pastor é a pessoa que deu sua vida para as ovelhas. Isso é digno de ser chamado pastor. Ferido por causa de nossos pecados. Sofreu até a morte
dedicando a sua vida e todo que está nele para as ovelhas. Isso é o verdadeiro pastor. Desde João, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os pastores agora não estão dando as vidas deles para ovelhas. As ovelhas estão dando o dinheiro e vidas dele para o pastor. Maluco, né? O bom pastor, como nosso Senhor Jesus Cristo, dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso, Cristo é digno de ser chamado pastor, porque ele deu a vida dele para as ovelhas. Os pastores agora não é pronto para dar as vidas dele para as ovelhas. As ovelhas estão dando vidas dele para o pastor. Todo o que o pastor necessita é bem da ovelha. Não pode ser chamado pastor as pessoas que estão vivendo no luxo. Não tem suprimento nenhuma. Sendo confortavelmente como um príncipe, o rei, os membros estão sofrendo, o último centavo no bolso é dado aos pastores que é bilionário. Isso é digno de ser chamado pastor, que não está trabalhando como nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trabalho como pastor, mas eu creio que o título de ser apóstolo, pastor, bispo, sumo sacerdote, pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo só, porque Ele é o bom pastor, que deu a sua vida para as ovelhas. Ele é o mestre, único mestre. Ele também é sumo sacerdote da nossa fé. Se eu vai ensinar os membros de chamar-me como sumo sacerdote, como os católicos, eles disseram que o Papa em Roma é sumo pontífice. O que significa isso? Você está introduzindo a si mesmo como igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é sumo sacerdote, o Papa em Roma é sumo pontífice, igual. João Batista, na grandeza dele, disse: o que vem após mim, ele diz, é mais grande ou poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. João Batista, na sua grandeza, não colocou a si mesmo em lugar igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo os apóstolos colocaram a honra deles mais baixo do que nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Efésios, capítulo 3, versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Apresentando a si mesmo, dizendo: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Menor dos menores. Nunca os apóstolos ensinaram os membros para chamar eles como reverendíssimo, reverendo, né? Muitas coisas para exultar a si mesmos, para gloriar-se a si mesmos. Eles colocaram no nome deles reverendíssimo pastor, reverendo pastor, né?
etc. Você entende o que eu quero dizer? Mas na igreja verdadeira, mesmo os apóstolos, funcionando como apóstolos de Cristo, não usaram o título apóstolo. Os membros chamam eles como irmão Pedro, irmão Pablo, não apóstolo Pablo, ou Paulo, não apóstolo Pedro, não, irmão Paulo, irmão Pedro. Vamos ler 2 Pedro 3, versículo 15. Considerem a longanimidade de nosso Senhor como salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também. Nosso amado irmão reverendíssimo apóstolo Paulo? Não. Nosso amado irmão Paulo. Segundo a sabedoria dada a ele, vos escreveu. Nosso amado irmão Paulo. Simplesmente irmão Paulo. Irmão Pedro. Irmãos, que faremos? Diz os primeiros cristãos, quando eles perceberam, conheceram e reconheceram que eles cometeram muito grave pecado, querendo arrepender por a crime que eles fizeram, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: que faremos, irmãos? Simples, né? Irmãos. Entendeu, irmão Ismael? Muito bem explicado, irmão. Obrigado. Graças a Deus.